E aí a gente está no nosso 7º dia, na nossa 7ª live, em que a gente fala aqui exclusivamente sobre presença digital. Eu te ajudo diariamente a construir conteúdos para criar presença digital. E já tem sido muito legal ver como a maioria de vocês já tem conseguido aí alguns resultados. O pessoal manda para mim: Davi, consegui fazer a postagem. Outro diz assim: Davi, consegui já um primeiro cliente, paciente. Então isso tem sido muito legal, esse feedback. Então se você já tem tido algum tipo de resultado com isso, não deixe de mandar para mim. Fez a postagem, fez a publicação, me marca, me avisa, manda no direct para eu saber, para eu acompanhar vocês e ver como é que a coisa está funcionando, tá bom? Então é o seguinte, hoje é o 7º dia, é o nosso 7º conteúdo, e o conteúdo de hoje é o conteúdo que exige, assim, sempre a gente vai estar exigindo cada vez mais, mas o conteúdo de hoje, ele exige uma introdução muito importante, tá? Então, quem está chegando agora, eu peço toda a paciência, porque o script hoje, eita, toda vez eu estou mostrando ali a minha grade, então o script de hoje, ele exige sim que você entenda uma teoria por trás, tá bom? Então, esse de hoje vai demorar um pouquinho mais para a gente entrar finalmente no nosso script. Então, seguinte, vamos lá. Primeiro, parabéns a todo mundo que começou, terminou a semana passada e publicou conteúdo todos os dias, tá? Então eu recebi esse feedback das pessoas que conseguiram. Davi, consegui finalizar, né? Matei ali todos os conteúdos. Então isso é muito importante, mas algumas pessoas não vão conseguir fazer todos. E para as pessoas que não conseguiram fazer todos os conteúdos, não fica estressado com isso, não se preocupa. Como eu falei, é uma maratona que termina de hoje a 8. Então, se você não conseguiu fazer 1, 2, 3, fica tranquilo, mas tenta a partir de hoje estar atualizado, tá? Porque, olha, o conteúdo de hoje é um conteúdo, de certa forma, um pouco denso, tá? E assim, você precisa se concentrar muito nesse conteúdo de hoje especificamente. Então, deixa eu fazer só mais um ajustinho aqui. Pronto, acho que ficou legal, tá bom? Então, vamos lá. O conteúdo de hoje, ele se baseia numa fórmula, tá? Que quem já é meu aluno já conhece essa fórmula, tá? Karina, Tamires, bem-vindas também, tá? Quem já é meu aluno já conhece essa fórmula, que é o PDPA, tá? Davi, o que é PDPA? Ó, seguinte, para eu falar com você aqui hoje, você acordou, de repente, poxa, não queria ter dormido mais 10 minutinhos, 15 minutinhos, e provavelmente você parou e pensou assim: puxa vida, Davi vai me ajudar hoje a criar algum conteúdo de valor para minha audiência. Aí você levantou da cama, né? Ou então está na cama ainda, mas está com o celular ligado aí, e você diz assim: não, eu preciso ver isso. Olha, se eu não tivesse me proposto a falar com profissionais da saúde, ajudar profissionais da saúde a melhorarem seus negócios através da construção da presença digital, tá? Provavelmente você nunca teria me conhecido, nunca teria tido acesso à minha comunicação e não estaria aqui nessa live nesse momento, ou então assistindo a gravação algumas horas depois. Então, mas eu me propus, eu disse assim, ó, eu vou falar para profissionais da saúde e vou ajudar eles, vou dizer como é que eles podem melhorar sua presença digital. Então eu me propus a isso. Então quando eu comecei a fazer isso, eu tinha você em mente. Você que está aí atrás, que está precisando de cliente, que de repente assim, ó, sabe que está abaixo do seu potencial. Poxa, eu estudei pra caramba, eu me dediquei muito, como é que eu não tenho o resultado que eu preciso? Então, provavelmente você pensou e passou por isso, e eu pensava em você, em cada conteúdo que eu criava, em cada transmissão, em cada live que eu faço, eu penso em você, eu faço isso pensando em você. E o PDPA, ele começa com P, né? A letra P. A letra P, o que ela significa? É a pessoa. Tudo que você faz, tudo que você fala, o seu serviço, ele é baseado em primeira instância em alguém. Então hoje eu queria te desafiar a pensar mais nessa pessoa. A pessoa que você ajuda, a pessoa para a qual seu negócio vive, tá? Então, é isso mesmo. Seu negócio ele não vive para você, ele não existe para fazer a tua renda melhorar, seu negócio não existe para nada. Ele existe para ajudar pessoas. Se você inverte essa ordem, você está realmente fadado ao fracasso. Isso é muito sério, tá? Porque negócios que crescem, negócios que subsistem no médio e longo prazo, eles são focados nos clientes. Então, quem é o teu cliente? Para e se pergunta, quem é essa pessoa para quem eu vou falar? Então hoje, esse exercício vai ser muito importante que você faça, tá? Então, pensando nisso, quem é essa pessoa? Tem gente que diz assim, poxa, mas eu tenho 3 pessoas, eu tenho 3 serviços, cada serviço é para uma pessoa diferente. Aqui, nesse momento, e na tua construção de presença digital, você tem que pensar em no máximo 2 públicos, tá?
E quando a gente pensa nesses públicos, a gente tem um exercício também de dar um nome a uma pessoa, que seria o teu cliente médio. O meu cliente médio tem 35 anos, ele é do sexo masculino, ele gosta de esportes, ele assiste muito a televisão e tal. Então você começa a dar características para ele, tá? Ele é solteiro e tal. E aí você dá um nome para ele. Por exemplo, no meu caso é o João, tá? E João. Então João, quando eu personifico, né, fica mais fácil de eu ter essa conversa, porque eu tenho essa conversa falando com o João. Então esse é um exercício. Mas tem gente que tem o seguinte, ó, Davi, mas eu tenho 5 serviços diferentes. Por exemplo, eu atendo mulheres na idade de menopausa, eu atendo também crianças com outro serviço, e eu também atendo adolescentes com outro serviço. Infelizmente, para você construir presença digital tendo 3 modelos, 3 perfis diferentes, é muito difícil, tudo muito difícil. Então, meu desafio é o teu P, a tua pessoa, a pessoa para quem você fala. Por mais que você tenha mais de uma, mas agora, nesse momento, se concentra em uma, tá? Em uma pessoa, você vai falar para uma pessoa exclusivamente. Então, depois que você escolhe essa uma pessoa, esse um perfil de pessoa, você precisa pensar o seguinte: certo, Davi, eu vou falar com essa pessoa, mas o que eu vou falar com essa pessoa, né? Sobre o que eu vou falar, como eu vou falar. Aí agora entra outro exercício. Esse exercício agora se chama mapa de empatia. Quem está comigo, levanta a mão aí, Davi. Beleza, entendi. Já defini o meu avatar, já defini quem vai ser, né, o meu público-alvo. Fala aí para mim. Sai um pouquinho aqui da tela. Beleza, entendeu, certo. Quem não definiu ainda, quem não conseguiu, da vida é muito difícil esse negócio de definir, escolher uma, para mim é muito complicado. Você vai ter que praticar um outro exercício, que é o exercício do desapego, tá? Então desapega, tá? Desapega, né? Esquece um pouquinho. Davi, mas eu falo com homens e mulheres, falo com mulheres e crianças. Isso é um problema para você aqui na sua rede social, porque você vai demorar muito mais para colher resultado, tá certo? Olha, não quer dizer que você não consegue. Consegue, tem gente que diz assim, Davi, não dá para mudar isso. Então, se você não dá para mudar de jeito nenhum, beleza, mas cada comunicação sua vai ter que ser para um desses. Por mais que você tenha, Davi, eu tenho 5, cada postagem fala com um, tá? Cada postagem. Se na tua postagem você quiser falar com 3 tipos de pessoas, 5 tipos de pessoas, chances são que ninguém diga o seguinte: ele falou comigo. Sabe como é? Quando as pessoas dizem assim, ó, tem uma expressão, a carapuça serviu. Já ouviu essa expressão? A carapuça serviu é mais ou menos isso, olha. Essa pessoa, tá, entendeu o que foi para ela, tá? No seu caso, se você tem 3, 4, 5 públicos-alvo, né, a carapuça nunca vai servir, porque a pessoa nunca vai dizer o seguinte, foi comigo, tá? Uma pessoa que é um avatar vai dizer, não, foi pro outro. E o outro vai dizer, foi pro outro. Então ninguém vai dizer, foi comigo. Agora, se você fala, por exemplo, eu falo muito na pediatria, que você diz assim, ó, mãe, mamãe, tá? Aí você começa o teu conteúdo. Quando você utiliza esse termo mamãe, tá claro para todo mundo que você não está falando para homem, não está falando para criança, não tá falando para ninguém. Está falando para uma pessoa, para mãe, pessoa que tem filho, tá? Ó, a Fernanda está dizendo o seguinte, foi difícil no começo, agora eu consigo entender que é essencial a escolha de um nicho, tá? Então, quando você define muito bem, né, nicho e a persona para quem você vai falar, isso muda muito o jogo, tá bom? Então, o conteúdo de hoje, ele vai utilizar a fórmula PDPA, a maioria dos alunos já conhece, já entende bem, tá? Mas se liga que tem um detalhezinho. Então, ele tem P, que é a pessoa, você define para quem você vai falar. Isso vai mudar a imagem que você vai utilizar, né, a postagem, a imagem da postagem ela vai mudar por conta disso. O que mais? Você vai ter, tá, termos que são mais adequados para você utilizar também. Então tudo isso muda muito se você fizer esse exercício, tá bom? Agora, vamos lá. Depois do P vem o D. Então, PDPA, depois do P vem o D. E esse D é o D de dor. D de dor. Pronto. A dor vai ser o título do conteúdo de hoje. Então a gente já começou a trabalhar aqui o script. E no script de hoje você vai ter um título, uma chamada que vai ser pela dor. Davi, me explica melhor isso aí. Pronto, e agora quem entra? O exercício que a gente vai fazer. A gente vai fazer um exercício chamado mapa da empatia, em que você vai ter que parar agora, pensar nessa pessoa, no avatar, dar um nome a ele. Então vamos supor, se for homem vai ser João, se for mulher vai ser a Joana, João e Joana. Então você vai fazer o seguinte, ó,
Pensa comigo. João, ele acordou também, tá? Já acordou hoje. Quando ele acorda, né? O que ele pensa? O que ele vê? Ele vai sair de casa, tá? Ele vai conversar com pessoas. O que ele conversa com as pessoas? O que ele fala? O que ele ouve das pessoas? E qual é o sentimento dele durante o dia em relação àquele problema que você pode ajudar? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos supor aqui, eu fui cobrado a dar exemplos na área de fisioterapia, tá? Então, vamos lá. Exemplo de hoje é na área de fisioterapia. Vamos supor que você seja especialista em dor, em tratamento da dor, fisioterapeuta, e você atue especificamente com o pescoço, tá? Olha o exemplo. Então, Davi, é específico demais, tá bom. Beleza, trabalha com pescoço, coluna, e trabalha com, enfim, com tratamento da dor, com osteopatia, e aí você vai focar agora numa pessoa que sente dor, tá? No pescoço, na sua lombar, na sua coluna torácica, enfim, dor na coluna. Então imagine agora você, a pessoa acorda num belo dia e ele levanta da cama e ele já coloca a sua mão no pescoço, vamos supor, tá? E diz assim, puxa vida, segunda-feira, leva a mão no pescoço e diz assim, ai meu pai, né? E lá vai começar de novo mais um dia e essa dor aqui para me atrapalhar. Então, eu estou te mostrando aqui o que acontece no dia dessa pessoa. Ele está pensando o quanto aquilo ali vai atrapalhar o dia dele. Ele já começa o dia estressado porque ele está com aquela dor, tá certo? Então, é o mapa da empatia que a gente está fazendo. Aí ele vai, levanta da cama e ele começa a tomar café, coloca a mão no pescoço de novo, de repente a esposa, uma pessoa, a mãe, alguém que está em casa, olha e diz assim, e aí, tá doendo? Tá sentindo de novo? Tá sentindo, tô doendo. E aí a pessoa fala para ele, já pensou em mudar o seu travesseiro? Né? Você já pensou em tomar esse chá aqui, né? De repente toma um remédio? Então as pessoas vivem falando para ele o que ele deveria fazer, tá? E nada de anormal nisso, mas as pessoas falam nisso. Então você vai pensar, como é o dia dele? As pessoas falam para ele, dão ideias, dão dicas do que ele fazer, mas de repente essas pessoas nunca passaram pelo que ele passou. E aí, o que mais? O que ele vê? Ele olha pessoas, né? Pessoas o dia todo que não tem problema nenhum. E aí pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz, dormem no mesmo colchão, no mesmo travesseiro, fazem tudo igual e não tem problema nenhum. Olha, isso para ele soa como injusto. Ele diz assim, puxa vida, só comigo, cara, só comigo. Então ele de repente sai de casa, né? De repente vai para academia, ou vai para pode ir de repente direto para o trabalho, mas na caminhada para o trabalho, na ida no trabalho, ele também vê outras pessoas. De repente ele levanta várias vezes ao dia para mexer no pescoço, para sair, para andar, para tentar fazer alguma coisa, porque aquilo incomoda ele, e as pessoas falam para ele que ele é improdutivo, que ele levanta demais, que ele anda demais, que aquilo está atrapalhando. Então, esse exercício que eu estou fazendo com você é o seguinte, eu estou me colocando na pele do meu avatar, ou da minha persona, para tentar imaginar como é um dia dessa pessoa. E aí você tem que pensar o seguinte, ele chega no final do dia, teve um dia estressante, tá? O pescoço atrapalhou muito ele, porque quem está com dor, é muito difícil você ignorar ela, né? Você lembra dela o dia todo. Então ele chega em casa de noite, qual é a sensação dele? O que ele sente? O que ele fala para ele mesmo? Né? O que ele ouve dele mesmo, né? Da vozinha interior dele? Então, de repente essa pessoa, talvez ela diga assim, ó, olha isso, talvez ela diga, não aguento mais esse desconforto, tá? Esse pescoço, essa dor no pescoço vai acabar me matando. Eu estou utilizando frases que eu imagino que ele fala no dia dele. Então, o conteúdo de hoje, ele começa com uma dessas frases. Uma declaração de dor. Uma declaração de uma pessoa que está extremamente chateada e chegou no final do dia, aquela dor atrapalhou ela durante o dia todinho e ela chega no final do dia e ela declara isso, tá? Então agora você vai achar alguma declaração de dor que a tua persona, que o teu avatar, o teu público-alvo fala no final do dia. Esse vai ser o título do teu conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. Agora eu queria ouvir de vocês, tá? Será que deu para entender? Será que deu para sacar qual é essa ideia? Deu para pegar essa ideia? Qual é a dor? Qual é a declaração de dor que a pessoa diz? Então, como é que ela fala isso no final do dia? Se você já entendeu, eu queria que você me desse aí exemplos. Por exemplo, tem aqui dentista, tem médico, né, tem enfermeiro, psicólogo também tem aqui, profissional da educação física, já estou vendo aqui muita gente aqui. Então, diz aí,
qual é a dor que o teu paciente, cliente, ele tem enfrentado, que ele está enfrentando. Me diz aí, qual é a dor, qual é o desconforto que ele está enfrentando? No caso de vocês, tá? Será que é uma dor no pescoço, tá? Que é uma dor física? Ou será que é uma dor interna, uma dor que mais no aspecto emocional, mais no aspecto intangível, como por exemplo a Fernanda, né? O caso da Fernanda eu conheço bem. A Fernanda fala sobre ansiedade. Então, qual é a dor das pessoas? É a ansiedade, mas não é a ansiedade em si, são os problemas que têm a ver com a ansiedade. Então, por exemplo, a ansiedade patológica, aquela que deixa a pessoa improdutiva, tá? Então, a pessoa pode chegar no final do dia e dizer o seguinte, ó que interessante essa declaração de dor que a Camila está colocando aqui, ó. Tenho sentido uma angústia tão grande no peito. Ó, fantástico. A do Felipe. Não aguento mais sorrir com meus dentes feios. Isso é uma declaração que perfeito. Essas declarações estão excelentes. O exemplo que eu ia dar da Fernanda era o seguinte: essa ansiedade vai acabar custando minha demissão, tá? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de sentenças, de declarações, são coisas que a pessoa, ao final do dia, ela desabafa, ela coloca para fora. E isso, só para detalhar para você, vai ser o título da tua postagem de hoje, tá? Então, já tem duas aqui bem interessantes. O exemplo da Fernanda, ó, não aguento mais viver ansioso. Olha, uma pessoa que fala também isso no final do dia, não aguento mais viver ansioso, tá? Eu peguei mais alguns exemplos aqui, deixa eu colocar eles aqui. Tem aqui alguns exemplos. Opa, meu computador ele não quis acender aqui. Deixa ele. Acho que ele está de mal comigo, que eu esqueci de deixar ele carregando. Olha aqui, ó. Então, uma pessoa na área de educação física, de repente ela diz o seguinte, ó: não aguento mais perder roupa. Aqui, ó. Preciso voltar a entrar nas minhas roupas, foi o que o Drift colocou aí, tá? Então, a pessoa pode chegar no final do dia e essas declarações podem ser algo assim vivo na mente dessas pessoas, tá? Então, olá, Neisidro acabou de chegar por aí. Seja bem-vindo, meu caro. Grande também na área de fisioterapia, excelente, meu caro. Então, pensa nisso. Qual é a sua declaração, tá? Qual é a sua declaração? Aí, essa declaração vai ser a chamada do teu conteúdo. Só que eu preciso alertar você que quando você utiliza uma declaração dessa, por exemplo, essa dor no pescoço, tá? Já não dá mais para suportar. Um exemplo desse. Então, quando você coloca isso, tem milhares de pessoas que não têm dor no pescoço. Tem milhares de pessoas que não se sentem ansiosas. Tem milhares de pessoas, olha aqui, ó, que não sentem o que o Felipe colocou aí, né? Não aguento mais sorrir com meus dentes feios. Então, tem pessoas que não vão se sentir de alguma forma atraídas pelo conteúdo. Por quê? Porque elas não passaram nesse filtro. Esse filtro não colocou elas, não incluiu elas. E aí, o que vai acontecer? A interação dessa postagem, infelizmente, ela não vai ser igual às primeiras postagens que a gente fez. Você fez algumas primeiras postagens que tinham esse efeito, né? Um efeito que atraía mais a atenção de pessoas, e com essa postagem isso não vai acontecer, tá? Então esse alerta é muito importante que você tenha, porque a partir do momento que você começa a ser mais específico, algumas pessoas vão olhar e vão dizer: tem nada a ver comigo, então eu não vou dar atenção, certo? Então, essa postagem de hoje, quando você estabelecer lá uma dor na tua chamada, você está dando automaticamente tchau para algumas pessoas, tá bom? Tá tudo bem com isso? Diz assim: Davi, vou suportar, vai ser angustiante para mim, eu vou ter só 10 curtidas, vou ter um comentário e tal. Dá para suportar? Me diz aí, vai dar para suportar, pessoal? Eu preciso da ajuda de vocês. Vai dar? Bota o coraçãozinho aí, tá? Eu tô sentindo falta hoje daquele coraçãozinho, daquela curtida ali, porque às vezes você tá aí escovando os dentes, tá tomando café, tá? E aí eu não tô olhando você, né? Não tô vendo seu rosto, então eu preciso desse seu feedback, tá? Isso, dá sim, maravilha. É isso aí. Pronto, perfeito. Perfeito. Então tá todo mundo preparado aí, coração preparado para receber uma interação menor, não é isso? Tá bom. Essa vai ser a chamada da tua postagem. Olha, se você ficar tentado a não utilizar essa chamada, eu te desafio, coloca essa chamada. Não, Davi, mas eu queria colocar uma coisa bonita, né? Uma frase legal. Não faz isso. A tua chamada, a chamada do teu conteúdo, pode ser que nem tenha imagem, tá? Um caso desse, de meu sorriso, né? Desconforto com o sorriso, pode ser que só isso, sem imagem nenhuma, só o texto já seja suficiente, tá certo? Mas meu desafio é,
A chamada vai ser a declaração de dor. Ponto final. Combinado? Quem precisar de ajuda já sabe que é só me mandar mensagem direta lá pelo Instagram. Os alunos têm meu WhatsApp, inclusive pessoal, não tem problema, pode me chamar por lá, tá bom? Feita a declaração, a gente vai para outra parte. A Camila disse que está no meio aí da arrumação das crianças, perfeito. Então, no caso, depois dessa chamada, a pessoa vai startar na mente dela alguma coisa. Ela vai dizer assim, opa, o que ele vai fazer? E, querendo ou não, quando você só usa essa chamada, é como se você já tivesse dado uma promessa para a pessoa. É como se estivesse prometendo que você vai ajudar a pessoa de alguma forma. Porque ninguém coloca assim, ninguém mexe na ferida simplesmente por mexer. Então, PDPA, veja, P é a pessoa, D é uma dor, aí você tem outro P, né? PDP. Esse outro P é o P de promessa. Quando você coloca a declaração de dor, para a pessoa que está olhando, ela já nota uma promessa. Ali tem uma promessa, você vai ajudar de alguma forma, tá? Então, você pode, inclusive, utilizar no teu texto essa promessa, mas você pode não utilizar e a pessoa normalmente já sabe que você vai falar sobre aquilo. Mas um bom conteúdo, ele tem uma direcionamento para uma pessoa, ele tem uma dor relacionada, ele tem uma promessa de que vai ajudar de alguma forma e ele tem o analgésico, que é o conteúdo em si, tá bom? Então, botou a sua chamada, que é a dor, você vai começar o conteúdo assim. Olha isso, tem um script, eu vou colocar o script lá no grupo, tá? Posso colocar, inclusive, um script alternativo. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, Davi, esse aí não dá para fazer na minha área, então você coloca lá e eu coloco um script alternativo, tá bom? Mas, declaração de dor, feito isso, deixa eu pegar um exemplo aqui, o exemplo do Felipe. Não aguento mais sorrir com meus dentes feios. Então, ele colocou dessa forma, chamada, aí quando entra lá, você faz uma ligeira introdução, tá? Nada é capaz de deixar uma pessoa mais constrangida, essa é a minha introdução, nada é capaz de deixar uma pessoa mais constrangida do que um sorriso desagradável, um sorriso feio. Então, a falta, né, de um belo sorriso para sorrir, para se comunicar. O sorriso, ele está em todas as nossas relações, ele é a porta de entrada para as pessoas, né, porta de entrada de um bom relacionamento, de uma boa conversa. E existem algumas pessoas que hoje estão incomodadas com o seu sorriso e isso limita elas, priva elas de alguma coisa. Veja, eu fiz uma introdução. Eu podia pegar na introdução e falar só o seguinte, existem pessoas que têm vergonha do seu sorriso. Simples assim. Mas eu preferi contextualizar. Eu conto meio que uma história para entrar com a dor. Então eu falo que o sorriso, ele faz parte do nosso dia a dia, ele ajuda a gente no relacionamento, tal. Mas, olha isso, uma conexão. Mas tem muitas pessoas que sofrem porque elas têm vergonha do seu sorriso, tá? Contextualizei, fiz uma conexão e repeti a dor, tá certo? Repete a dor. Aí agora entra a promessa. Agora a pessoa já está na expectativa. Então você pode declarar também sua promessa. Então nesse conteúdo, olha a minha promessa. Então nesse conteúdo de hoje, eu decidi, olha a minha promessa, decidi que eu vou te ajudar, tá? E falar sobre 3 coisas. Sempre eu vou utilizar algum número, porque especificidade é um gatilho importante para atrair a atenção das pessoas. De 3 coisas, tá? Que você precisa cuidar hoje, tá? Para que o seu sorriso no futuro ele seja o mais belo possível. Olha, é uma promessa. 3 coisas que você precisa fazer hoje para que você tenha um lindo sorriso aí no futuro, certo? Fiz uma promessa. Vou te ajudar a entender. Não é promessa de que eu vou transformar seu sorriso. Não é a hora. O seu conteúdo, ele não vai dar o analgésico principal para a pessoa, mas ele dá uma base disso aí. Então, fica comigo nesse conteúdo que eu vou te falar sobre 3 coisas que você precisa fazer hoje que vão te garantir um bom sorriso no futuro. Se fosse da ansiedade, então eu vou te falar agora de 3 coisas que vão te ajudar, que você precisa fazer hoje para que você tenha um melhor controle na tua ansiedade no futuro. Percebe a promessa? Isso vai estar lá no script, tá? Então fica tranquilo. Aí não precisa estar fazendo anotação em relação a isso. Você pode ver a live gravada ou então pegar o script lá no grupo. Dita essa promessa, a gente entra no conteúdo. E o conteúdo, a parte mais legal é que eu preciso ajudar muito pouco vocês. Por quê? Porque você é o fera do conteúdo. Ninguém conhece mais teu conteúdo tão bem quanto você, tá?
minha especialidade, tá, é a área de marketing de serviço. Essa é a minha especialidade. Agora, eu consigo dar algum insight para você? Consigo. Por quê? Porque eu tenho uma perspectiva do que eu consigo me colocar no lugar da pessoa e eu tenho essa perspectiva da pessoa que vai receber essa informação. E é por conta disso que eu consigo ajudar vocês. Então, eu tenho ajudado algumas pessoas aqui, né? As pessoas, vocês normalmente confirmam isso, dizem, me ajudou. Beleza. Por que eu consigo te ajudar? Se faça essa pergunta, por que Davi consegue? Porque eu consigo me colocar no lugar da pessoa, eu consigo fazer o exercício que a gente fez no começo, o mapa da empatia. Consigo pensar como ele pensa, ver como ele vê. E quando eu faço isso, eu tenho um critério. Eu utilizo um critério válido para definir se aquele conteúdo é bom ou se não é bom. E como é que eu digo se é bom ou se não é bom? Ao final desse conteúdo, a pessoa vai me devolver gratidão? Olha isso, ela vai me devolver gratidão? Porque às vezes ela não vai te devolver gratidão. E se ela não te devolve gratidão, tem alguma coisa errada com o conteúdo. Mas todo conteúdo tem que devolver gratidão? Não é todo o conteúdo, mas grande parte dele, e eu diria 80%, sim, tem que devolver gratidão, tá? Então, a entrega é sua, é você que tem esse conteúdo, você que domina esse conteúdo. Então, você vai colocar, por exemplo, no caso do Felipe, coisas que você faz hoje para no futuro você ter um excelente sorriso. Então, você falaria, hoje você precisa começar, tá? Você precisa de alguma forma melhorar a tua escovação. E quando eu falo de escovação, você pode ver um vídeo que eu coloquei aqui no meu canal e tal, né? Uma postagem que eu coloquei aqui do dia tal, você pode citar essas coisas assim, tá? Então, mas enfim, você tem que ter uma melhor escovação. E quando eu falo de escovação, você precisa se preocupar com a escova que você usa, com a pasta que você usa e com a mecânica da tua escovação. Então, essa é a primeira coisa. Olha o que eu estou dando aqui. Estou dando ideias assim, baseado no que tem na minha cabeça, mas são esses insights, são as suas entregas. Tá? A segunda coisa que você precisa tomar cuidado para que no futuro, é o seguinte, olha, caso você tenha alguma perda dentária, ou já tenho uma perda dentária, ou possa ter aqui no futuro, não ignore perdas dentárias. Perdas dentárias, elas são muito importantes. Quando você perde um dente, ele ajusta, ele altera toda a mecânica da tua mastigação, e ele, no médio e longo prazo, o corpo tem que compensar de alguma forma, e tal. Enfim, uma segunda coisa. E a terceira coisa é isso, enfim, você agora sim faz a tua entrega, tá? No final, você retoma a dor e mostra um vislumbre de transformação, um vislumbre de que a pessoa vai poder se livrar daquela dor. Então você diz assim, no final, a pessoa disse, não aguento mais sorrir com meus dentes feios. No final você diz assim, e se você fizer tudo isso, e lógico, se contar com a ajuda de um especialista, você vai sim, tá, conseguir sorrir da maneira mais agradável possível, vai ter um sorriso que vai te ajudar a ter os melhores relacionamentos, a se sentir seguro e ter autoestima e tal, no futuro. Olha o que eu fiz. Eu peguei a dor e dei um vislumbre para ele lá no final do que seria ele se aquela dor não o acometesse. Então, imagine você, se você fizer isso que eu te falei, procurar e contar com um especialista, você vai poder, tá, daqui a algum tempo, sorrir com mais prazer, com mais felicidade e vai ter um up aí nos seus relacionamentos por conta disso. Prestou atenção? Esse é um modelo de conteúdo chamado PDPA, tá? O analgésico é o conteúdo, a tua entrega. Só que não adianta você começar com a tua entrega, com o teu conteúdo, se você não traz essa dor à tona, porque o teu analgésico ele tem que estar o tempo todo colado com o que é a dor, aquilo que incomoda as pessoas, tá bom? Vamos lá, só vou dar mais um exemplo. Vou pegar o exemplo da Fernanda, e aí o pessoal já se ligou, né? Se você traz o teu exemplo aqui, o Felipe disse que eu tô quase um dentista. Ô Felipe, me desculpa aí, meu cara, na verdade eu falo um bocado de besteira aqui, mas é como se eu desse para vocês um ponto de partida. Até quando falam bobagem, eu sei que ajuda, porque vocês dizem assim, não, Davi, não é assim não, é assim, tá? Mas eu tenho que dar esses insights para que vocês tenham, sim, um ponto de partida, tá bom? Mas se eu falar alguma besteira, desculpa aí. Então, vamos lá. Agora, no caso da ansiedade, não, desculpa, eu não vou nem para ansiedade, eu posso até te dar esse exemplo pessoalmente depois, viu, Fernanda? Mas eu vou falar do exemplo da dor no pescoço, que é um exemplo para um fisioterapeuta. Então, vamos lá. Essa dor no pescoço vai acabar com o seu dia. De repente esse pode ser o título, a chamada, não é? Ou então essa dor do pescoço. Eu não aguento mais essa dor no meu pescoço, tá? Então, quando você faz isso, quando você coloca dessa forma, você abre a janela da promessa.
Aí, opa, será que ele vai falar alguma coisa sobre isso? Sim, aí eu começo a minha introdução. Minha introdução eu contextualizo e jogo a dor mais uma vez. Contextualização. Uma pessoa produtiva, né, produtiva e feliz, ela precisa estar 100% concentrada nos seus afazeres, no que ela tem que trabalhar, nas suas relações, na sua felicidade pessoal. Porém, as dores e os desconfortos no pescoço, na coluna, eles normalmente tendem a tirar a nossa paz, porque eles nos distraem do que a gente precisa fazer para um desconforto, para algo que nos incomoda. E isso é terrível. Vê, eu criei uma contextualização aí eu acrescento essa dor mais uma vez. Então, assim, quantidade de pessoas que hoje têm se sentido incomodadas, têm perdido produtividade, têm deixado de ser felizes porque alguma dor, né, uma dor no pescoço está acometendo elas e as pessoas não aguentam mais, a quantidade de pessoas é muito grande. Contextualizei, trouxe a dor de volta e agora entra outra parte. Agora entra a minha promessa. Então, nesse conteúdo de hoje, eu vou te falar sobre 3 coisas que você pode fazer hoje para que você tenha no futuro, tá, você não tenha essa dor, não sofra mais com essa dor, ou que você possa estar minimizando, pelo menos, essa dor, esse desconforto, tá? Eu posso falar de prevenção, posso falar de como você pode ajudar, mas em alguns casos você não pode dar exatamente um tratamento, tá? Você pode ajudar a prevenir, certo? O tratamento, ele normalmente, inclusive, ele é proibido em algumas áreas aí da saúde, você não pode dar um tratamento. Enfim, agora vamos para o conteúdo. O conteúdo, olha, em primeiro lugar, eu queria te reforçar, você precisa tomar cuidado em como você dorme. Aí fala de travesseiro, fala do colchão e tudo mais. Aí outra coisa, você tem que avaliar o seu comportamento durante o dia, como é que você utiliza seu celular. Então, terceira coisa, você precisa se preocupar com as forças dos teus músculos, com a força do teu músculo. Então, por exemplo, se você tem um músculo muito fraco, ele vai tender a não dar suporte para a tua coluna e isso vai gerar um efeito em cadeia que vai... Vê, eu viajei aqui, mas entregando conteúdo. Agora, como é que você termina? Na hora de terminar, você diz assim, ó. Então, se você tomar cuidado com os seus comportamentos ao utilizar o celular, com o seu sono, né, e com a força dos teus músculos, as chances são de que no futuro próximo, essas dores no teu pescoço, elas não sejam nem lembradas por você. Imagine você, né, essa sensação de viver sem se preocupar com suas dores e simplesmente viver a sua vida feliz, tranquilo, produtivo, com sua família, com seus amigos. Pronto, encerrei esse conteúdo. Então, percebe essa forma, percebe que eu apliquei nesses 2 contextos a mesma coisa, PDPA. Para quem eu vou falar? Depois que eu penso para quem eu vou falar, eu tenho que trazer primeiro uma dor à tona. Essa dor vai estar na chamada e eu vou também trazer uma contextualização para essa dor. Depois dessa contextualização da dor, eu faço uma promessa de que eu vou ajudar a pessoa com esse conteúdo a prevenir, a melhorar, tá? Ou a, de alguma forma, garantir que no futuro esse problema seja minimizado. Então, fiz isso aí. E aí eu entrego meu analgésico, que é meu conteúdo, que pode estar, como eu falei, né, com um número, né, número de 2, 3, 4, a especificidade no conteúdo ele é muito importante. E aí no final eu trago aquela dor, eu pego aquela dor e eu mostro essa pessoa o que seria a transformação, o que seria viver sem essa dor, tá bom? Seguinte, esse conteúdo de hoje, você percebe que ele tem detalhes que são do teu conteúdo, tá? O que eu vou colocar lá no script é essa sequência, tá? Contextualização, reforça a dor, faz uma promessa, traz o teu analgésico com especificidade e lá no final você mostra essa dor transformada. E vou colocar alguns exemplos lá no script. Só que esse conteúdo de hoje, ele é muito pessoal. Você vai ter que fazer aquele exercício primeiro que eu coloquei lá, que é o exercício do mapa da empatia. Você vai ter que colocar-se realmente, de fato, na mente da pessoa para criar isso, para pensar como ela pensa, para ver como ela vê e achar a tua declaração de dor e de desconforto. Existe só uma? Não, existem várias. Cada declaração de desconforto, de dor, você pode criar um conteúdo diferente, tá bom? Mas esse é um modelo de conteúdo, que é o conteúdo que você vai utilizar hoje. Eu quero saber se está entendido, se está claro e quero ver o compromisso de vocês, quem vai fazer isso aí, quem vai precisar de mais exemplos, já pode colocar aqui agora. Lembra que lá no grupo eu vou abrir, né? Eu abro para perguntas logo na fase inicial, logo no comecinho agora do dia, mas depois eu fecho de novo. Então é muito importante que você tire todas as suas dúvidas
aqui, ó, o Felipe já disse ali que na verdade minha explicação não ficou tão ruim não, né? Pronto, valeu, Felipe. Show de bola, que massa. Massa. Então, eu quero realmente esse compromisso de vocês, tá? Que você vai preparar esse conteúdo, que você vai gastar esse tempo pensando, se colocando na mente da pessoa. A tua chamada, ela vai ser uma declaração de dor, tá? E que você vai utilizar, sim, esse nosso passo a passo. Lembrando, dúvidas você vai colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu, mais uma vez, preciso agradecer demais a presença de vocês, né? Todo mundo que fica comigo nesse começo de manhã, né? Nessas primeiras horas, primeiros momentos do dia. E esse é um momento que tem sido muito importante para vocês e para mim também. Então é muito legal ter o feedback de vocês, quem está conseguindo produzir os conteúdos. Olha aí, ó. O Felipe já está perguntando uma coisa aqui. Davi, pode ser por vídeo? Aí entra uma... Assim, eu não estou cobrando vocês de forma forte, de forma pesada, porque algumas pessoas têm se mostrado bem resistentes com a questão do vídeo e está tudo bem. Existe uma estratégia específica para você começar a produzir vídeos e eu decidi aqui que eu vou estimular ao máximo, mas eu não vou entrar nessa estratégia 100% que é a estratégia de vídeo, tá? Algumas pessoas já destravaram, mas é o seguinte, eu preciso garantir que você faça o seu conteúdo. Então o Felipe está dizendo o seguinte, pode ser vídeo? Pode ser vídeo. Mas o que eu notei? Que algumas pessoas, quando eu coloco essa abordagem mais voltada para o vídeo, algumas pessoas elas travam e nem produzem em texto, nem produzem em vídeo, tá? Esse é um problema. E eu preciso que você produza de um jeito ou de outro. Às vezes só uma imagem ali na figura e já está suficiente. Mas se você puder produzir esse conteúdo por vídeo, esse é um conteúdo interessante para vídeo? Vai ter um conteúdo que é na quarta-feira, tá? Que ele vai ser muito bom para vídeo. Inclusive um conteúdo fácil de fazer, tá? Mas um conteúdo de vídeo, tá? Mas a partir desse conteúdo de hoje, se esforça sim para fazer o conteúdo de vídeo. Só que, lembra, isso pode te travar algumas horas do teu dia, tá certo? Então, qual é a frase? Feito é melhor do que perfeito. Essa é uma frase muito importante, tá? E sempre você vai pensar que amanhã, né? Tudo que você fizer vai ser melhor do que o que você fez hoje. Então, o importante é que hoje você faça. Seja vídeo, seja texto, mas faça, não deixe de fazer. Agora, tem os nossos exercícios padrão, que são o seguinte, você conversar com alguém via WhatsApp por mensagem de vídeo e você utilizar, assim, os seus stories. Duas coisas que você pode fazer nos seus stories é avisar, ó, tem postagem nova lá no meu feed, então só isso é um excelente conteúdo, mas você também pode, lá no teu feed, ampliar um pouquinho e dar uma introdução do que a pessoa vai ver. E aí eu falei sobre só a promessa. Eu falei sobre como você pode tal, certo? Simples assim. Então você citar a promessa, né? Citar que tem conteúdo, citar a tua promessa lá no teu stories é incrível, funciona muito bem. Agora, quem não conseguir fazer o vídeo, não se preocupa. Faça por texto e tá tudo bem. Combinado? Agora, quarta-feira vai ter um conteúdo muito fácil de fazer por vídeo, vocês vão gostar, tá certo? E amanhã o conteúdo, estou aqui de 6 e 2 da manhã. É um desafio a mais para vocês amanhã. O conteúdo de amanhã é um conteúdo que, assim, pode ser uma novidade para muita gente. Para algumas pessoas vai ser a coisa mais comum do mundo. Para algumas pessoas pode ser uma novidade, mas com certeza vai ajudar demais vocês também, tá bom? Aguardo você aqui amanhã, 6 e 2 da manhã, beleza? Parabéns aí para quem chegou primeiro, né? Karina, dessa vez, estava lá na primeira fileira, viu, Karina? Parabéns. E é isso, aguardo vocês. Dúvidas lá no grupo do WhatsApp da gente, tá bom? Um abraço, até amanhã.